Havia um bem te vi, que não quis mais voar. Um bem te vi, perdeu-se por aí. Um bem te vi, não sabia voltar. Porém o Criador do bem te vi, com seu amor maior, pois isso eu vi, tomou em suas mãos, e o bem te vi, enfim ganhou os céus. E houve um bem te vi, um bem te vi, que voltou a voar. Eu vi sorrir na voz do Criador, pude ouvir, crescer é perdoar. Então o bem te vi, o bem te vi, das mãos do Criador, deixou fluir sementes de amor para o porvir, florir e perfumar. Havia um bem te vi, um bem te vi, com seu amor maior, pois isso eu vi, da voz do Criador, pude ouvir, florir é perdoar, florir é perdoar. Senhor Jesus, amigo dileto, mestre de todos os nossos conhecimentos divinos, estamos aqui hoje para aprendermos, para trocarmos experiências, para cada dia mais nos municiarmos de mais entendimento, para que cada passo que dermos, sejam eles mais fortalecidos no amor do Pai, na compreensão que nós temos de suas leis. Por isso, Mestre Divino, professor, irmão, amigo, que possamos todos, cada um da sua forma, apreender as lições que a vida nos traz, minuto a minuto, na nossa vivência diária. Que nós tenhamos olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e discernimento para compreender tudo o que está chegando a nós. No fortalecimento do coletivo, que nós nos fortalecemos no individual. E, individualmente, possamos expressar aquilo que estamos aprendendo sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Bem, para aqueles que se esqueceram de olhar no convite desta palestra, o tema de hoje, e a Jeane também já colocou aí no chat, o nosso tema é rejeição. Já começo esse nosso bate-papo perguntando a todos vocês, e não se preocupem em se retirar do mudo para responder, mas alguns de vocês já se sentiram rejeitados? Alguns de vocês conseguem flagrar na existência de vocês até agora experiências em que vocês se sentiram rejeitados? Posso falar? Se quiser, Marcelo.
Por algum tempo, eu senti algo e não sabia o que que era. Depois que eu estive adulta, depois que eu virei uma pessoa adulta, eu fui observar que aquele sentimento era um sentimento de rejeição. Só que como eu não tinha esclarecimento, eu não conseguia classificar o sentimento. E aí, quando eu me dei conta de que era rejeição, doeu. Que eu fui dar conta do motivo pelo qual me sentia rejeitada. E aí eu comecei a ter problemas pelo motivo que eu sabia que existia, mas eu não conseguia classificar o sentimento. E demorou um pouco até que eu conseguisse resolver. Eu não diria que está totalmente resolvido, mas ter o esclarecimento, o conhecimento do sentimento e saber onde tudo começou e ter um pouco de conhecimento para poder saber de como eu posso me encaminhar para poder resolver, tá dando um pouco mais de esclarecimento, assim, um melhoramento. Mas eu demorei até mesmo conseguir classificar o sentimento. Porque até eu conseguir classificar o sentimento, tudo que eu sentia, eu fazia com que, para que aquilo fosse amenizado, eu colocava como se eu fosse culpada de tudo que acontecesse, mediante a situação que me fazia com que eu sentisse rejeição, né? Então, é mais ou menos, é isso. Eu não sabia classificar. Quando eu classifiquei, ficou pior e agora está melhorando. Mas é muito ruim. Muito bom o seu depoimento. Adriana, você podia falar para a gente primeiro um conceito de rejeição? Só para uniformizar o... Claro, Charles, só que eu gostaria primeiro de que as pessoas elas pensem um pouquinho segundo o seu próprio conceito, sabe? Por isso que eu estou dando esse tempinho para as pessoas pensarem nas suas experiências, para elas poderem depois, talvez fazer essa comparação entre aquilo que elas imaginaram, lembraram e o conceito. Mas eu vou fazer assim, obrigada, Charles. Só a título de brincadeira, para descontrair um pouquinho, que o tema é pesado, para muitos isso que você falou poderia ser uma rejeição. É possível. Obrigado, não foi para mim. Obrigado. É possível. Anderson, você quer falar? Eu vou deixar só você falar, porque aí eu vou continuar, tá bom? Ok. Então, sobre essa questão da rejeição, já houve casos em que eu construí esse sentimento baseado na minha autoestima, que estava baixa no momento, e não era nada disso. Então, algumas vezes foi um sentimento construído por mim mesmo em relação aos outros. Não era de fato a rejeição. Muito bom. Bem, gente, atendendo ao meu apoio de hoje, vamos lá. Primeiro, pensar um pouquinho sobre o que seria a rejeição. Sentir rejeição é algo muito doloroso. É algo que vocês teriam em seus seres como algo muito palpável e normalmente um sentimento muito ruim. É uma sensação de inadequação. É uma sensação de você não estar sendo amado, aceito pelas pessoas que estão ao seu redor. E eu completo, até mesmo por você mesmo. A rejeição eu chamaria de uma ferida emocional. Ok? Então, para aqueles que pensaram em seus momentos de rejeição, este conceito, ele se adequa ao que vocês sentiram naquele momento? Não me respondam, por favor. Só quero que vocês pensem. Será que essa experiência, ela poderia se adequar a este conceito que eu acabei de trazer?
vocês poderiam pensar o seguinte, que este tema é um tema pesado. Eu digo que este tema é um tema libertador. E em razão deste tema ser libertador, que nós colocamos hoje para conversarmos sobre ele. Por que libertador? Porque da mesma forma que a Marcela disse que ela sentia algo que ela não identificava, e quando ela pôde, ao menos, ter uma ideia do que estava sentindo, ficou um pouco mais fácil para ela poder enfrentar. Bem, na maioria das vezes, para que eu tenha uma ferida emocional, eu antes precisei me ferir. Concorda? Para que eu tenha uma ferida emocional, para que eu reaja hoje com este sentimento de rejeição, eu precisei construí-lo em mim. Como assim? Eu construí em mim? Claro que foi. Se nada acontece no nosso mundo interior que não tenha sido construído por nós ou aceito por nós, então o sentimento de rejeição também foi construído por nós. Mesmo que nós tenhamos colocado como um apoio para essa construção a ação alheia. Então vamos dizer que em razão de uma atitude de uma pessoa que era muito cara para mim, eu me senti rejeitada e, em razão disso, eu vivenciei este sentimento em mim. E a partir dele, segundo me consta, comecei a tê-lo em meu ser. Bem, primeira coisa. Se eu me lembro de uma experiência nessa existência que me faz acreditar que eu construir este sentimento de rejeição nessa existência, então eu já posso colocar para mim que isso é errado, que é um conceito, uma visão equivocada das minhas próprias construções. Por quê? Primeiro, porque se somos seres muito velhos, se somos seres que estamos na trilha, na trajetória evolutiva há um tempo bastante longo, nós não teríamos condição de vivenciarmos essas experiências de rejeição hoje com tanta intensidade se nós já não tivéssemos construído tais sentimentos anteriormente. Percebem? Ah, mas será que não foi numa experiência da minha infância? Pode ser. Pode, você pode ter nesta existência em que nós estamos vivendo agora inúmeras experiências aonde nós nos frustramos, aonde nós nos sentimos rejeitados, desrespeitados, não importa. Mas para que esta sensação hoje ela grite em nós, foi porque nós já tivemos experiências anteriores e já as alimentamos de uma forma que as concretizamos firmemente em nós. Vou tentar dar um exemplo. Vamos dizer que eu, nesta existência, não lido muito bem com aquilo que eu considero ignorar-me, ou seja, todas as vezes que eu falo alguma coisa e a pessoa parece que nem me ouviu, isso para mim é o fim do mundo. Algumas pessoas se identificaram.
Então, vamos dizer que para mim isso é o fim do mundo. Na hora que acontece isso, ou eu posso esbravejar, ou eu posso me calar. Reações particulares minhas, porque cada pessoa, sendo um, reage de uma maneira diferente, ok? Mas se, no momento em que eu, hoje, vivencio essa reação a esse tipo de experiência, será que, pela intensidade que eu a vivencio, eu a construí toda numa existência só? Possivelmente, não. Para qualquer tipo de reações que nós temos, e que são reações muito intensas, nós normalmente estamos a um longo prazo firmando, reafirmando essas mesmas crenças em nós. Então, vamos dizer que em outras existências, no momento em que eu era ignorada por pessoas que, na minha concepção, era de extrema importância na minha vida, eu me sentia um fracasso. Eu me sentia rejeitada. Eu não me sentia amada. E aí, o que eu fazia? A cada experiência, eu reafirmava essa crença, que eu vou chamá-la agora de negativa, fazendo com que, pela ausência do meu entendimento sobre ela, porque possivelmente eu nunca a descrevi ou a identifiquei como uma rejeição, eu a reafirmava mais e mais, não aceitando a atitude do outro. O que nós não compreendemos, ou às vezes esquecemos, é que, a partir do momento que eu me senti assim em relação ao outro, antes de eu me sentir assim em relação a ele, eu criei isso em mim. Ou seja, no momento em que eu acreditei que ele me rejeitou, eu me rejeitei primeiro. Fala, Jeane. É porque, só retomar um lembrete que o Léo colocou, quem quiser fazer pergunta, por favor, coloca no chat o seu nome falando que quer perguntar. Vera, você quer perguntar? Porque ela levantou a mãozinha azul e aí depois escreveu Adriana no grupo. Eu não sei se ela está querendo te fazer uma pergunta. Vera? Não, não quero não, já mandei, eu botei a mãozinha azul errada. A mensagem é para a Adriana, só. Ah, tá. Entendeu? Ok, entendi. Adriana, deixa eu aproveitar e perguntar, então, no intervalo. Pelo que eu entendi, você está dizendo que a rejeição, na verdade, é uma reação minha a um ato do outro. Porque até agora eu tinha em mente que a rejeição era um ato do outro em relação a mim. Mas pelo que você está falando, é a forma que eu vejo o ato do outro. Ou não tem nada a ver isso? Sim, você está correto. Então a rejeição, ela é minha. E não do outro. Ela começa em você, Charles. Vamos tentar colocar da seguinte maneira, talvez para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Se eu fosse uma pessoa bem construída em mim mesma, ou seja, Bem resolvida. Firme, resolvida, né? Sobre mim mesma, no momento em que a pessoa me ignorasse, o que eu ia fazer? Bem, não escutou. O que eu falei é importante, mas se ele não acha, não tem problema nenhum. Na maioria das vezes, quando a pessoa
ela sente na atitude do outro uma rejeição, é porque há muito tempo ela já está se rejeitando em toda a sua firmeza, em toda a sua resolução, percebe? Teria o cas... Desculpa. Teria um casamento disso com a autoestima ou a baixa estima? Tem o casamento, sim. Tem sim, Charles. Só não vou entrar muito exatamente nesse ponto, porque senão eu vou adentrar na palestra seguinte. Mas sim, tem tudo a ver com a autoestima e a baixa estima. Porque no momento em que você começa a se rejeitar, você não se aceitar, você acreditar que tudo que o outro está fazendo é muito mais certo do que o que você sabe de si mesmo, você já está num processo de baixa autoestima enorme. Uhum. Ok? Ok. Eu tô insistindo nisso porque me parece que você está trazendo uma inversão do que pensa o Vox Populi, que a rejeição é externa para a gente. Você está trazendo que a rejeição, na verdade, é interna, que é acionada por um mecanismo externo, né? E isso está causando um certo incômodo. E que este mecanismo externo nem sempre é o que a gente interpreta como tal. Uhum. Entendam isso. Porque, às vezes, o que o outro fez em relação a mim e que eu interpretei como uma atitude de rejeição, nem sempre é a verdade do outro. Então, vamos continuar com o meu exemplo? Eu falei alguma coisa, e aí eu vou brincar, né, com o meu marido, que é super aéreo, eu falo alguma coisa, meu marido passa direto e vai embora. E aí, neste momento, eu falo, meu Deus, ele não me ama, ele não me quer, ele me ignora, ele me rejeita. Só que a única coisa que aconteceu foi, ele pensando em 365 coisas, ele não me escutou. E, normalmente, no nosso processo de rejeição, nós não utilizamos um instrumento fantástico que é o chamado diálogo. A gente aceita a nossa interpretação como verdadeira, certa e certeira, né? Não passível de correção, e nós não dialogamos com o outro para saber exatamente o que o outro pensou. Como eu disse, na maioria das vezes que eu enxergo no outro um processo de rejeição, um processo de não amor, um processo de não aceitação, um processo de uma acusação de algo que eu acredito que ele esteja me acusando, me rejeitando aquilo que eu acredito possuir. No meu exemplo, por exemplo, a minha intensa inteligência. Então, neste caso, tudo isso, toda essa miscelânea, faz com que eu já tenha me rejeitado muito antes para que, quando a pessoa agir, eu interprete a ação dela por aquilo que eu já acredito. Fala, Jeane. O Argeu quer fazer uma pergunta. Fale, Argeu. Boa noite. Boa noite. Isso que você está falando aí agora, né? Que o sentimento, antes de a gente pensar no outro, mas agora, pelo que eu entendi, está na gente primeiro, certo? Sim. Então, quando eu rejeito alguém, eu estou fazendo um ato de desamor para com ele. Estou faltando com amor para com ele. Então, quer dizer que nesse momento, eu estou faltando com amor para o mesmo? Você está faltando com amor para com você mesmo? Foi isso que você falou por último? Quando eu rejeito okay. o outro... Não é só porque falhou. Eu entendi. Eu entendi, Argeu. Quando eu não trato com amor, eu trato com desamor.
Então, nesse momento, eu estou amor para comigo mesmo. Entendeu? Bem, acho que entendi, porque falhou um pouquinho, mas acho que entendi. Tá. Todas as vezes que eu ajo com relação a alguém, eu estou refletindo quem eu estou no momento presente. Eu explico. Ok. Se eu me coloco como uma pessoa extremamente bondosa, extremamente doada para as pessoas que estão ao meu redor, todo mundo acha que eu sou a melhor pessoa do mundo, ok? Só que a minha família, que vive comigo, sabe que eu não sou assim. Mas eu quero demonstrar para o mundo que eu sou assim. Aí vocês me perguntam, mas você está sendo contraditória. Porque se você diz que você está demonstrando para o mundo exatamente o reflexo de quem você está, então você está mentindo para o mundo. E você não é quem você está. Aí, mostrando para os outros. E eu digo, não. Eu estou mostrando para o mundo exatamente quem eu sou. Neste caso, uma farsante de mim mesma. Se vocês ainda não descobriram a minha farsa, não significa que eu não seja a farsante. Olha que este exemplo, eu não estou falando sobre aquelas pessoas que buscam estar melhor. Não é isso que eu estou comentando aqui. O que eu estou comentando aqui é a minha ação proposital em querer mostrar para as pessoas que eu sou uma boa pessoa somente para engambelá-las. Então, neste momento, apesar do meu reflexo para o externo ainda não demonstrar quem eu estou realmente, eu estou agindo externamente quem eu sou, na farsa. Percebem? Então, Confuso. Está confuso. Fala de novo, por favor. Ok. Vamos lá. O que eu afirmei para vocês? Eu afirmei que eu estou mostrando para o mundo quem eu estou. Ou, se quiserem usar essa expressão, quem eu sou. Neste momento, quem eu sou. Eu mostro para o mundo quem eu sou. Mas será que o mundo consegue decifrar-me segundo a visão que eles têm de mim? Então, eu sou uma pessoa que hoje muitas pessoas acreditam que eu sou honesta, que eu sou uma pessoa boa. E aí, em razão delas acreditarem numa figura externa que eu passo, elas serão as primeiras pessoas a me defender de qualquer coisa. Tudo bem? Porque elas estão acreditando na imagem que eu estou passando para fora. Só que, o que é que efetivamente eu estou fazendo? Eu não estou falseando quem eu sou? Eu não estou sendo uma farsante de mim mesma? E aí eu afirmei para vocês, é diferente eu ser uma estelionatária, ou seja, aquela pessoa que sabe quem é e quer mostrar para o outro para ter uma vantagem, ou eu ser uma pessoa que eu sei quem sou, mas eu estou, através da minha caminhada, buscando ser uma pessoa melhor. É diferente. E eu não quero que vocês confundam essas duas coisas. Mas o tempo inteiro eu jogo para fora quem eu estou. Eu jogo para fora quem eu sou. Eu jogo para fora, principalmente nos momentos em que eu sou acionada em meus sentimentos e emoções. Então, só um minuto, Jane, eu já te vi. Então, observem.
eu estou dirigindo e, de repente, alguém fecha meu carro. Eu sou uma pessoa que eu não admito que as pessoas façam isso comigo. Imediatamente, qual vai ser o sentimento ou a emoção que surgirá? Possivelmente vai ser de rebeldia, vai ser de irritação, vai ser de tudo isso. Neste momento em que eu sou testada nas minhas provas, nos meus calos, eu vou reagir com quem eu sou. E são essas dicas que nós damos para o mundo que fazem com que as pessoas elas possam refletir sobre a ação do outro e sobre a ação de si própria. Por que as pessoas não querem enxergar aquilo que eu tenho ainda de não tão bom? Será que é porque elas também não querem enxergar aquilo que elas não têm de tão bom? Fala, Jeane. O Fred quer fazer uma pergunta. Fala, Fred. Adriana, olha só, eu ia fazer uma pergunta sim, mas como a palestra está indo para esse canto aí, eu vou esperar ela terminar, quase perto do finalzinho, aí eu faço, porque senão vai tirar muito do prumo, entendeu? Pode continuar. Você quem sabe. Não, pode continuar. Okay. Você quer continuar? Tem pergunta aqui também. Pode falar. Peraí, deixa eu voltar aqui. Foi perguntado o seguinte. Peraí. O abandono de pai, quando ainda somos crianças, ainda assim eu que construí isso em mim? Porque eu me senti rejeitada nesse ponto. Foi a pergunta que veio. Ok. Eu vou trazer um exemplo um pouco simples, tá bom? Mas vamos lá. Uma criança de 5 anos que está no seu colo começa a fazer malcriação. E em razão da malcriação, ela te bate no rosto. O que você faz? Possivelmente você segura o bracinho da criança e diz para ela, não faça mais isso. Mas você fica com raiva dela? Você fica irada? Não. Por que não? Porque você compreende que a criança, naquele momento, ela não tem muito entendimento. Ela ainda não sabe o perigo de fazer isso. Ok? Tudo bem. Você está numa roda de amigos e um amigo seu, muito bêbado, começa a fazer malcriação e te dá um tapa na cara. Mas é muito seu amigo. Você segura a mão do seu amigo. Fala com ele com um pouco mais de irritação e diz, não faça mais isso. Mas você fica com raiva dele. Ele está muito bêbado. Ok? Você leva para casa e de vingança dá aquele banho frio nele. Geladão. Para ele urrar. Ah, meu Deus do céu. Ok? No outro dia vocês estão juntos bebendo. Espero que não, mas tudo bem. Vamos lá. Num outro dia, você está numa roda de amigos, chega um estranho, qualquer, adulto, e te dá um murro na cara. O que você faz? Possivelmente você vai pegar e vai dar um murro nele. Isso é homem, né? Mulher agarra nos cabelos, né? Não é assim? Mas ok, dá um murro nele. Por que que nas 3 situações você agiu diferente? É a mesma coisa. Todos te bateram no rosto. Por que que você agiu diferente em cada situação?
Você agiu diferente porque em cada situação você colocou o seu entendimento para justificar ou não a ação do outro. Da criança você não se irritou. Pode ter ficado assim, né? Ui, doeu. Mas você não se irritou. Com seu amigo você se irritou, mas era seu amigo, tá tudo bem, obrigado. E com estranho você saiu brigando. 3 atitudes diferentes. 3 escolhas de como você quis agir na mesma circunstância. Aí vocês falam assim, mas o abandono para uma criança é extremamente traumatizante. Não discordo. Não discordo. É traumatizante. É sim. Mas nós não podemos esquecer que no momento em que nós, crescendo, a gente flagra, como a Marcela falou, a gente flagra o sentimento que estamos carregando, nós temos a capacidade de fazer essas escolhas. Lembra das 3? Como que eu quero encarar isso? Uma criança, ela pode encarar, meu pai saiu de casa porque ele não me ama. Vai ter essa sensação de rejeição, sim. Mas ao crescer, você angariando mais entendimento, você pode simplesmente olhar e falar, simplesmente não, gente, eu não estou de forma nenhuma aqui ignorando a dor que isso provoca. Mas você pode, através de um trabalho íntimo, você pode entender que este abandono não teve nada a ver com você. Teve a ver com ele. Com a falta de comprometimento dele. Com o medo dele de se responsabilizar pelas coisas que ele construiu. Inclusive um filho. Vocês entendem a diferença? Possivelmente essa criança que se sentiu abandonada e foi tão intenso a ponto dela não estar conseguindo lidar com isso, é porque esta sensação de rejeição não veio dessa existência. Essa sensação de rejeição já está mais do que construída no seu coração. E o que você está vivenciando agora é uma tentativa de, numa rejeição dessa existência, você utilizar todo o seu conhecimento moral, espiritual, intelectual, para que você possa compreender que a atitude do outro não pode te afetar tão profundamente a ponto de você dar a ele a sua felicidade e ficar sem ela. Então, quando eu afirmo que a rejeição, ela vem de uma atitude, é um fato. A atitude do outro é um fato. A minha atitude é outro fato. Mas, principalmente, sentida intensamente quando eu já fortaleci em mim o fortaleci, que é o sentimento da rejeição. Estão entendendo? Mas lembra quando eu comecei a falar que o sentimento da rejeição, melhor, que a nossa palestra de rejeição era para libertar? Lembram disso? Não se preocupem. A promessa é dívida. Até o final eu consigo fazer isso com vocês. Ok? Mas o que eu quero que vocês entendam é, antes de mais nada, que nós somos os primeiros responsáveis por a gente buscar a melhor interpretação das ações que estão acontecendo em nós e ao nosso redor, para que a gente possa expurgar o sentimento da rejeição. Expurgar. Fala, Jeane. Você levantou o dedinho? Tem mais uma perguntinha, mas antes a pessoa que te fez essa pergunta, ela disse o seguinte, na verdade eu já superei
Mas na época eu me senti rejeitada. Péssima, péssima. Não duvidem que no momento em que a sensação, na hora que o fato acontecer, que a circunstância acontecer, e você fizer essa interpretação de rejeição, não se enganem e nem tentem. Sintam a rejeição. Sintam. Identifiquem a rejeição. Porque se vocês não identificarem essa rejeição, vocês não terão capacidade de trabalhar e expurgar essa rejeição de vocês. Então, que bom que hoje já existe um entendimento de que o que aconteceu, e nem importa o que foi agora, o que aconteceu fez parte da sua vida, fez parte do seu aprendizado, e que hoje você já tem um pouco mais de ferramentas, de instrumentos para que você possa deixar isso no passado. Porque, como eu falei para vocês, não há como eu estar ferida hoje se eu não me feri antes. Tudo bem? Mais? Tem mais, vou fazer uma perguntinha, tem mais duas depois, mas você pode continuar. Mas só a pergunta que veio para mim é a seguinte: quando a forma que reagimos à rejeição é o desprezo, fico sujo por mal lavado? Eu devia ter engolido antes. Eu devia ter engolido antes, né? Você faz favor, já não pergunte antes de eu engolir. Desculpa, brincadeira. Faz a pergunta de novo, porque eu quero as expressões que ela usou. Quando a forma que reagimos à rejeição é o desprezo, fico sujo com mal lavado? Ok. O que é desprezar? Primeira coisa que vocês precisam pensar. O que é você desprezar? Porque existe o desprezo falso. Existe aquela postura que você usa de desprezo, mas o que mais você está fazendo é se vincular à pessoa que você está desprezando. Não sei se todos já escutaram isso lá na fraternidade, mas quanto mais nós temos uma ligação com uma pessoa que não está bem trabalhada, nós criamos um laço afetivo que ele está tóxico. Este laço que nós criamos, pela sua toxicidade, ele não nos possibilita entre aspas, nos livrar dessa pessoa da nossa vida. Nós estamos ligados. E o pior, quanto mais tóxico é este laço, mais ele se enrijece e ele não se elastece. Ou seja, eu não consigo me afastar muito daquela pessoa que eu não estou muito afim de ficar perto. E sabe como é que acontece isso? Não é fisicamente, é aqui. Vocês já notaram que quando vocês têm um problema com alguém, vocês pensam muito mais nesse alguém do que na pessoa que você mais ama na sua vida? O tempo todo. Ou você está suspirando, ou você está xingando a pessoa, ou você está isso, ou você está aquilo, mas o tempo todo você está pensando na pessoa. Então fica sujo e mal lavado. Por quê? Porque no momento em que você está buscando pelo desprezo ignorar aquilo que você está fazendo, a única coisa que você está fazendo é se unindo mais a essa pessoa. E como você não está trabalhando o seu sentimento de rejeição, você ainda está se colocando subjugada a essa pessoa. Será que esse é o melhor procedimento? Acredito que não. Então, eu acho que precisa de um banho mesmo. Bem legal. Sabão, até álcool em gel, né? Vamos lá, Jeane. O que mais? A Claudine perguntou o seguinte: então, rejeitar alguém não é o mesmo que ignorar? Não. Não. Rejeitar é mais profundo. Você ignorar uma pessoa
vamos botar que seria um degrau muito superficial da rejeição. A rejeição é muito mais profunda. A rejeição tem sentimentos muito mais negativos. Às vezes, você ignorar uma pessoa é até pela indiferença. Ou seja, sentimento nenhum. Então, não é o mesmo. Tem mais? A Mônica quer perguntar. Mônica? Oi, boa noite, gente. Adriana, você falou, não sei se é Adriana, sobre essa questão da rejeição. Eu acho que isso deve ser uma palestra que deve ser muito ampla, porque tem muitos aspectos, desde o ponto de vista psicológico do encontro dessa criança rejeitada quando adulta com esse pai para poder responder, que é uma coisa muito difícil de se fazer sozinha, de se buscar sozinha, quando você não tem acesso a esse inconsciente que o tempo inteiro trabalha contra você, né? E isso vai se refletindo nas suas atitudes e no seu dia a dia. Eu, por exemplo, já tive 1000 situações, mas eu quero falar assim, por exemplo, eu tive a minha filha, que era a criança que estava sob os meus cuidados, crescendo, e que numa determinada fase, realmente, eu não sei exatamente o porquê, e é tão engraçado que a gente fica refém disso, e quer resolver para a criança, e isso eu hoje tenho a certeza que ela leva para o adulto, mesmo buscando ajuda psicológica. Então, as crianças colocavam apelido nela, por exemplo, ela era muito magrinha, então falaram que ela era filha do vento, ela era muito morena, então chamava ela de macaca. E ela queria tanto a atenção das pessoas, assim, queria tanto ser amiga de todo mundo, porque, lógico, ela já tinha um outro buraco, que era da minha separação e do pai dar muito pouca atenção. Estou colocando isso aqui porque eu acho que isso vai conversar com várias situações que as pessoas aqui conhecem, talvez. E eu queria dar subsídio para ela responder, ou para ela deixar as pessoas com os problemas dela e procurar, na verdade, sempre tinha uma ou duas amigas, mais amigas. E ela, em vez de se focar em quem dava atenção, ela exatamente fazia isso, que ela ficava com o problema o tempo todo, né? Queria atenção de quem não dava atenção. E isso ela foi crescendo, ela foi se apropriando das qualidades dela. Mas, olha, a danada tem várias qualidades bacanas, tá com 37 anos, mas eu sinto que ela continua com o buraco exatamente com as pessoas, com as primas, por exemplo, que são queridas. Ela reconstruiu a história dela, mas ela sente quando as primas conversam alguma coisa e não compartilham com ela, do mesmo jeito que a criança sentia. E eu acho que, assim, de uma certa maneira, se eu parar para me avaliar, ou outras, a gente acaba encontrando essas chavinhas, que de vez em quando elas são acionadas. E não é porque eu não procuro o autoconhecimento, eu procuro, mas também, entendeu? Então, assim, qual é a ferramenta? Porque quando você fala assim, a rejeição veio de você, então tá... Ok, você deu alguns dados, que, aliás, eu acho muito difícil da gente entender todos, assim, mas pelo menos você deu uma base para a gente começar a investigar. E aí, querida, fala aí, o que a gente faz? Por exemplo, quem tem uma criança que vai lidar com a história toda de bullying ou de qualquer outra coisa, e que esses buracos emocionais estão, assim, explodindo, igual panela de pipoca em tudo quanto é canto. Ok. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é o seguinte: quantas crianças em situações semelhantes reagiram de formas diferentes? Muitas, não é? Muitas crianças, elas... Não estou dizendo que não houve sofrimento, não é isso, mas reagiram de forma diferente de outras tantas crianças, porque cada criança é um indivíduo. Tudo bem? Bem. Como eu coloquei bem no início, a rejeição é um sentimento. E se é um sentimento, gente, está em nós.
ela é criada por nós, mas não significa que seja fácil nós moldarmos aquilo que nós já criamos em nós. Quantas vezes, até adultos, em razão de um relacionamento que não deu certo, a gente abraça tão forte a ideia da rejeição que nós temos dificuldade de começar um outro relacionamento. Até evitar outros relacionamentos com medo de sofrer como sofremos antes. Até adultos. Imagina uma criança que está em plena formação. Então aqui eu não estou, vou voltar a dizer, eu não estou menosprezando nenhuma dor, nenhum sofrimento. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que quanto mais nós conseguirmos abraçar tais sentimentos como nossos, a entender que eles existem em nós e não no outro, nós tomamos as rédeas do que nós sentimos e do que nós podemos trabalhar em nós mesmos para chegarmos à nossa liberdade. Porque se eu colocar que a rejeição ela está no poder do outro, eu tenho que cruzar os braços e toda vez que alguém fizer alguma coisa comigo, eu vou sofrer. Eu vou cruzar os braços e vou falar, venha a mim todos os reinos. E ai que sofrimento que eu vou ter. Mas a partir do momento que eu chego e falo o seguinte para mim, eu criei uma crença. E esta crença, não importa quando foi que eu criei, foi no passado porque eu a tenho hoje. Eu criei uma crença e esta crença me faz acreditar que eu sou alvo de muita rejeição. Se eu começo a entender que essa crença é minha, eu tenho capacidade de lapidá-la, moldá-la e fazer com ela o que eu quiser. Não importa que demore muito tempo, mas ela é minha. Está no meu poder e não no poder do outro. Para que eu me inutilize para trabalhar o que está em mim. É isso que eu estou trazendo para vocês. Mais do que claramente. O sentimento de rejeição, gente, é nosso. O outro pode me rejeitar. Mas esse é problema dele. Se eu sofrer com a atitude dele, possivelmente é porque essa outra pessoa, ela é preciosa para mim. Mas ainda assim o problema é dele. É dessa pessoa. Se ele quiser me rejeitar. O problema é quando eu vejo a rejeição do outro, eu a abraço e eu ainda somo a rejeição dele e a minha própria rejeição. Como se ele tivesse a verdade absoluta nele, dizendo que eu não presto. É isso que eu quero para mim? Porque nada do que ele me falar, como tapa no meu rosto, nada do que ele me falar vai me atingir se eu não quiser. Mas volto a dizer, a partir do momento que eu já tenho este sentimento em mim, como a Mônica colocou, um buraco em mim, e se essa crença ela é tão forte em mim, é claro que eu necessitarei de auxílio externo a mim para que eu possa ir trabalhando isso. Por quê, gente? Vou explicar. Porque este processo de rejeição que eu construí em mim, eu não o construí assim. Eu o construí devagar. Eu fui construindo a cada experiência que eu tinha e que eu achava que as pessoas não gostavam de mim, que não me queriam ao seu lado, que eu não prestava para nada.
E se eu fui construindo isso e fortalecendo essa crença dentro de mim, eu vou necessitar de um tempo para que eu possa, sabe? Sabe quando você quer quebrar um muro muito forte que você construiu, o que que você faz? Se você só tiver aquele... Ih, agora ferrou. Eu não sei o nome daquilo. Aquele prego enorme, grande, que você bate o martelo. Como é o nome disso, Joel? Você que é... Joel que é cultura, né? Eu não sei como é que é o nome daquele prego enorme que você bate assim e quebra o muro. Eu não sei. Se eu tiver aquilo ali, quanto tempo esse meu muro, em quanto tempo esse meu muro cairá? Mas vamos dizer que eu já estou nesse processo de lapidação de mim mesma em razão desse meu flagrar de rejeição, né, desse sentimento de rejeição em mim. Então, significa que esse prego enorme, que eu esqueci o nome, ele hoje já deixou de ser um prego enorme. E o martelo, e se tornou talvez uma pequena britadeira. Aonde, com as minhas ações mais efetivas, eu consiga quebrar a parede mais rapidamente. Mas ela ainda está ali, gente. Porque a cada vez que eu sentir isso, é como se eu estivesse colocando tijolo. E aí, no momento em que eu flagro que eu acabei de botar um tijolo, talvez eu consiga tirar metade dele. Ou o tijolo inteiro, quem sabe. Você falou eu acho que esse instrumento que você falou é uma talhadeira, que é um instrumento que você bate com o martelo e você consegue quebrar o muro. Mas, Então, talhadeira. às vezes, com um instrumento menor, se eu bato em determinado ponto da estrutura, ela rui toda. Né, sem eu precisar de fazer muito esforço. Como é que eu poderia trabalhar isso nesse sistema de rejeição que você está colocando? Como que eu posso tentar procurar esse ponto fraco? Que, na verdade, seria um ponto forte. Que o prego é ponteira. Pode ser também. Eu concordo, Vitor. Qualquer nome é melhor do que prego grande. Mas, Charles, vamos lá. Você acabou de colocar um exemplo muito bom. Existem ferramentas pequenas que, quando você toca no ponto certo, você quebra toda uma estrutura. O problema é que nós nem sempre sabemos qual é o ponto certo. E nós vamos ficar tentando atingir o ponto certo com aquele pequeno instrumento. Vamos trazer algumas avarias a esse muro com aquele pequeno instrumento? Vamos. Vamos conseguir quebrar alguns pontos a ponto de não ficar tão forte? Vamos. Mas para que eu possa fazer esse sistema que você acabou de dizer, de colocar, bater no ponto certo para que você quebre toda uma estrutura rochosa, eu preciso do conhecimento profissional. Então, este exemplo que você está colocando agora, ele é mais do que certo, e o conselho é esse que nós temos que dar, é que às vezes a pessoa, o dano, ele está tão profundo que às vezes a pessoa precisa exatamente de ir a um profissional para ele dizer, ó, o ponto é aqui. Vamos tentar aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto que a gente tem que trabalhar. Porque, às vezes, quando o buraco, gente... Olha, deixa eu falar só um minutinho, Jeane, que eu te vi. Mas eu vou colocar uma coisa aqui para vocês. Quando você... Quando você come para se alimentar, é saudável. Quando você come para você começar a tapar alguns vazios na sua vida, já não está tão saudável. Isso significa que você já está comendo além do que é necessário para você. Mas quando você come
compulsivamente já significa que o seu processo, ele deixou de ser algo que você pode trabalhar sozinho e você precisa de um auxílio de quem pode te ajudar. Concordam? Então, eu dei um exemplo, entre aspas, simples, para vocês compreenderem. Agora, imagina, você aí está, no exemplo que eu estou dando da comida, que parece ser um exemplo muito físico, quando você já está comendo compulsivamente, ele deixou de ser completamente físico e ele se tornou emocional. E o que nós estamos conversando hoje sobre rejeição é o nosso lado emocional. É o nosso lado espiritual, que já está com crenças de várias experiências, talvez de várias vidas. E nós precisamos trabalhar isso. E se nós não temos hoje a capacidade, porque o nosso buraco está enorme, então nós vamos precisar de ajuda sim. Tudo bem? Fala, Jeane. A gente tem algumas perguntinhas, mas o Fred queria fazer aquela pergunta que ele queria fazer no início. Fred? Olha só, tá me escutando? Sim. Tá? Então, olha só. Eu estava pensando aqui, e assim, às vezes a gente se depara com umas necessidades que a gente tem, e essas necessidades talvez sejam ou aconteçam quando a gente não é que não quer olhar para nós, mas quando eu acho, é uma opinião minha, tá, gente? A gente às vezes vive a vida sem dar uma parada para dar uma respirada, para fazer um olhar interno. Eu posso me colocar como exemplo, porque eu, durante uma certa etapa da minha vida, eu sempre tive uma necessidade de querer ser aceito em determinados grupos, sabe? Eu sempre quis me impor nesses determinados grupos, do jeito que eu queria, e não do jeito que as coisas devem acontecer. E necessariamente as coisas aconteciam, na minha ânsia de querer ser visto, na ânsia de querer estar naquele grupo, de ser bem-sucedido, de fazer parte de uma roda tal, ela não vinha do jeito que eu queria. E eu mesmo acabava somando a um processo de rejeição que eu já construí em mim, eu mesmo acabava me excluindo daquele grupo e me rejeitando daquele grupo. E falando que aquele grupo me rejeitava, sabe? Era um grupo que rejeitava as pessoas. A partir do momento que eu comecei a perceber que eles têm direito de escolher o que eles querem fazer e de que eu tenho que dar uma olhada para mim e ver o que realmente eu estou e eu sou capaz de fazer, as coisas melhoraram para mim. Só teve um probleminha. Nesse meio tempo, eu me deparei com aquelas pessoas chamadas de manipuladoras. Quando um manipulador percebeu que eu me encontrava nesse processo de rejeição, ele, assim, não sei se ele pode fazer, pode não, tenho certeza que ele fez. Ele se utilizou dessa rejeição que eu me impunha para poder me manipular. Você entendeu? Sim. O manipulador, ele percebeu rapidamente a noção de rejeição, e aí ele se utilizou desse sentimento de rejeição que eu tinha. Ele fazia esse sentimento de rejeição, falava, mas eu não posso ficar sozinho, eu não consigo fazer isso. Para que eu ficasse do lado dele e ele, literalmente, direcionando a minha vida. É mole? Eu só consegui me desvincular disso quando eu percebi que eu era rejeitado. Que eu me rejeitava, entendeu? Sim. Eu entendo perfeitamente, Fred. Só que eu vou dar uma resposta, talvez você não goste. Pode dar, ué. Ele só fez isso, e você só flagrou isso, porque você, como ele, também manipulava. Era essa a resposta que eu queria que você desse. Porque do mesmo jeito que ele me manipulou, eu também fui um bom manipulador, ou ainda estou um manipulador. Boa. Sim. Então, neste momento, o que aconteceu nessa sua experiência, por exemplo, a vida te trouxe alguém muito próximo, muito sintonizado com você, para que você pudesse sentir como era ruim esse processo e buscar a mudança. Então, há que se pensar
Muitas vezes, nós nos sentimos rejeitados, com certeza pelas experiências da vida, e essas experiências, elas nos darão a oportunidade de nós agirmos diferente com aqueles que estão ao nosso redor. Vamos lá? Quantas pessoas que se sentem rejeitadas, elas rejeitam? E quanto mais elas rejeitam, mais elas se sentirão rejeitadas. Até que elas comecem a entender, seja por elas mesmas, seja com o auxílio de alguém, profissional ou amigo, não importa, que isso é ruim. Porque se ela não gosta de ser rejeitada, talvez ela precise parar de rejeitar. E aí, no momento em que ela para de rejeitar, ela muda a sua vibração e a sua energia. O aprendizado se faz. E nós, através do autoconhecimento, através da nossa elevação da nossa autoestima, através do entendimento sobre tudo que nos rege, e aí eu não estou falando de sermos espíritas ou não, é simplesmente a compreensão da própria vida. É nós nos reconhecermos como estamos e não agirmos igual. Nós quebramos o ciclo. E quebrando o ciclo, a gente parte para outras experiências. Cada um de nós, sem exceção, tem alguma experiência de rejeição. Claro que tem. Gostaríamos que o outro tivesse uma atitude diferente conosco. E como ela não teve a atitude que nós desejávamos que ela tivesse, a gente se sente rejeitado. Acha que a pessoa não está dando tanta importância como a gente acha que tem. Então dói. É sofrimento. Mas tudo ainda está baseado em como nós interpretamos as nossas vivências, as nossas experiências, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Fala, Jeane. Tem uma pergunta, talvez você já até tenha respondido, mas qualquer coisa, se você só reafirma. Como é que a gente faz quando a gente tem esse impulso de rejeitar alguém? Vamos colocar uma resposta muito pé no chão. Muito pé no chão. Rejeite. Rejeite. Se você tem o impulso de rejeitar, rejeite. Só que depois que você rejeitar, porque vai ser algo assim, quase que, né? Quase que uma potência enorme de emoções, mas depois pare e pense o que você está sentindo. Porque na maioria das vezes, quando a gente rejeita alguém, efetivamente esse alguém é importante para nós. Não importa como, quem seja, mas ela se tornou importante para nós. Porque se ela não fosse importante, eu a ignoraria e não a rejeitaria. Então, nesse caso, o fato de eu trazer este processo de rejeitar, já que me rejeitou, vou rejeitar também. Pronto. Natureza diversa de um filho de Deus. Porque a nossa natureza é amar. Quando a gente transmuta o amor, dói. Então, a gente vive nesse processo muito doloroso de buscar rejeitar uma pessoa que a gente gosta. Que agora estamos odiando. Tudo bem, não tem problema. Mas é melhor, se você me perguntar o que fazer, é melhor, rejeita. Só que depois para e pensa, nossa, como é que eu fiquei com isso? Não fiquei bem, não. Então, o meu processo agora vai ser outro. E um
uma das ferramentas que eu vou falar para vocês no final, se vocês me deixarem, uma das ferramentas que a gente pode utilizar para isso é o perdão. Pronto, acabei, vou embora, porque ninguém vai aceitar isso. Perdoar nada, não queremos perdoar. Era a próxima pergunta, se o perdão era ferramenta. É o perdão, gente. Mas antes de vocês perdoarem quem os rejeitou segundo a sua visão, perdoem-se. Porque a pessoa que vocês estão mais martirizando neste momento em que você busca a rejeição, é você mesmo. Porque neste momento você está acusando você de não ser uma pessoa capacitada, de não ser uma pessoa boa, de não ser porque a outra pessoa está te rejeitando. E se ela está te rejeitando, então você não é benquisto, adaptável, sei lá qual é a palavra que vocês usariam para que vocês pudessem descrever a experiência que vocês estariam tendo. Então, uma das ferramentas que vocês precisam usar, além do que eu já falei para vocês agora sobre o autoconhecimento, é o auto-perdão. E o perdão. Mas espera aí, a pessoa está me rejeitando, eu vou perdoá-la. Mas ela é obrigada a estar com você, ela é obrigada a te aceitar. Você é obrigada a aceitar todas as pessoas que aparecem na sua vida? Não, mas o exemplo que foi dado era pai. Ok, o que é ser pai? Somos seres humanos e imperfeitos. Apesar de nós acharmos que os pais deveriam ser perfeitos, eles não são. E quando nós nos tornamos pais, aí que a gente tem certeza que não é mesmo. Você falando desses instrumentos, me vem muito as palavras de Paulo, quando ele fala da fé, esperança e caridade, e elege a caridade como a principal instrumento de trabalho do cristão. Porque me parece um exercício de caridade conosco e com o outro também. Me esclareceu essa fala dele assim, de forma muito clara. Mais do que nunca, porque a caridade é o amor em ação. Então, o que nós estamos fazendo no auto-perdão e no perdão alheio? Nós estamos colocando o amor em ação. Se nós ainda não temos condição de perdoar o outro, que nós possamos perdoar a nós mesmos. E sabe por quê? Porque talvez se alguns de vocês ainda não compreenderam por que de se perdoar, é porque na maioria das vezes você se culpa por ter dado abertura àquela pessoa de estar na sua vida. Como que eu pude aceitar? Como que eu fui tão burra de aceitar tal fulano na minha vida, deixar ele fazer isso que ele faz comigo? Frases assim. É essa hora que a gente precisa se perdoar. Gente, se eu deixei fulano entrar na minha vida, foi porque fulano, para mim, ele representava alguma coisa. Não, mas ele veio antes, ele era meu pai, era minha mãe, era meu irmão mais velho, qualquer coisa. Sim, mas se vocês estão lembrados, fulano, pai, mãe, irmão, amigos, existe um planejamento de vida. Todos vocês escolheram estar juntos para um grande aprendizado. E talvez nesse momento você, como espírito, está lá se martirizando, porque por que eu aceitei fazer essa programação de vida, meu Deus do céu. Não, gente. Quando a gente faz essa programação de vida, quando a gente faz nossa programação diária, nós temos um objetivo. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou brigar com fulano. Hoje eu vou ser mau caráter com o cicrano. Não, tudo bem, esses às vezes fazem. Eles até programam isso várias semanas antes. Mas vamos tirar esse exemplo que não foi bom. Mas assim, enquanto uma pessoa que não tem esse objetivo, você não acorda para dizer, hoje eu vou implicar com fulano de tal. Hoje eu vou ficar de mal com ele. Não é esse o objetivo deles para com você e nem de você para com eles.
Fala, Jeane. Vamos lá, tem 3 perguntas aqui ainda. Vamos lá. Claudine perguntou o seguinte: com relação ao sentimento ou sensação de rejeição, eu posso entender isso como uma necessidade ou desejo de me sentir aceita e amada? O fato de você se sentir rejeitada é porque antes disso, o que estava te impulsionando era a vontade mais do que sincera de ser aceita. E ser aceita como você é. Olha, gente, deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Na maioria das vezes, a gente acha que a rejeição ela só vem por pontos negativos da atitude alheia ou nossa. Mas vocês sabiam que, às vezes, muito processo de rejeição vem em razão de atitudes, às vezes, positivas do outro? Positiva, entre aspas. Por exemplo, uma mãe, por exemplo, que é super protetora. Vocês sabiam que muitos filhos se sentem rejeitados por essa mãe? Olha que loucura. E sabe por quê que eles se sentem rejeitados? Porque eles acreditam que a mãe não os aceita, ela não confia na capacidade deles. Então, eles se sentem rejeitados como são para aquela mãe. Chega um momento que esse filho até se revolta contra essa mãe. E não enxerga que essa atitude dela, ela está muito mais pautada num amor que ela ainda não conseguiu trabalhar, que se exagerou a ponto dela temer por tudo em relação a você, do que propriamente ela não te aceitar como tal. Mas muitos filhos se sentem rejeitados por pais que acabam sendo super protetores, achando que os pais não confiam neles. Esse é um exemplo. Então, vocês observam como é que tem muito da nossa interpretação em relação à atitude alheia que nos faz acreditar em crenças que nós temos do passado ou que estão efetivamente no presente? Depende de como a gente interpreta. Tem filhos que vão adorar essa superproteção, tem filhos que vão odiar essa superproteção, cada um é um. Vamos lá, Jeane, desculpa. Não? Vamos lá. Eram 3, eu perguntei uma, mas como apareceu uma, continuou sendo 3. Tá? Bom, a Mônica colocou o seguinte: quando você estava respondendo aquela questão de buscar ajuda para saber exatamente o ponto certo de trabalhar a rejeição, a Mônica colocou o seguinte: me veio que o processo que o Charles perguntou, de saber o ponto certo de trabalhar essa rejeição, é basicamente o autoconhecimento, o reconhecimento das suas potencialidades, desapego a quem não te valoriza e acolhimento e reconhecimento a você mesmo, o autoamor e de pessoas que te valorizam e se identificam com você. Pode ser esse o caminho? Eu acredito que sim, mas queria sua opinião. Eu acho que a gente poderia ter deixado a Mônica dar essa palestra. Fantástico! Resumiu tudo, tá ótimo. Mônica tá mais do que certa. Ferramentas importantíssimas essas. Porque se nós não conseguirmos compreender quem somos, se nós não nos acolhermos como pessoas... Viu, Mônica? Adorei sua resposta. É isso aí, pode se parabenizar. Olha o reconhecimento, tá vendo? Olha o acolhimento, é isso mesmo. Que ela tá aqui assim, gente, para quem não viu. E é isso mesmo. Então, se nós não tivermos, se nós não nos utilizarmos dessas ferramentas, que hoje a gente, graças a Deus, já está muito mais assim, na moda, né? Já está muito mais na moda, a gente já está tendo conhecimento delas, gente, a gente não consegue superar nada disso. Por quê? O que é uma crença? Uma crença é uma verdade que a gente colocou dentro da gente e ela está super, hiper protegida. Sabe? Ela está toda protegida. É quase envolvida pela criptonita do super-homem. Ele não consegue arrebentar isso aí. Então, imaginem. Essa crença ela é tão forte, ela está tão enraizada, que para que nós possamos quebrar essa crença, nós precisamos compreender muito bem a próxima verdade que nós vamos abraçar como crença. Por isso que é tudo muito trabalhado. Então, se nós não compreendermos quem nós estamos, os sentimentos que nós portamos, a gente não consegue
quebrar uma crença antiga de que nós somos pessoas merecedoras de rejeição. E aí, se nós temos essa crença em nós, qualquer atitude menor daqueles que nos amam, ou nem precisam nos amar, das pessoas que estão ao nosso redor, farão com que nós acreditemos que nós não estamos sendo considerados pelas pessoas ao nosso redor. Então, muito bem. Fala, Jean. É que eu tenho que voltar aqui em cima. Aqui. Foi mandada a seguinte pergunta. Quando aprendemos quando crianças que estamos importunando ou incomodando alguém, tal sentimento fica enraizado em você. Isso na vida adulta pode ser motivo para se sentir rejeitado? Por qual motivo isso aconteceria? Qualquer atitude vivenciada, atitude do outro, vivenciada por nós, e que nós a interpretarmos como algo que está arguindo a nossa competência, o nosso valor, poderá ser utilizado por nós em qualquer momento da nossa vida como um impulsionador ou um dínamo para que nós possamos criar outros tantos traumas. Então, na maioria das vezes, quando nós estamos na infância, e olha o que eu vou responder agora, quando nós estamos na infância da nossa vida, estamos muito mais abertos a interpretações equivocadas. E agora eu puxo para algo maior perguntando: aonde na nossa escala evolutiva, em qual fase nós nos encontramos? Não é na primeira? Nós ainda não somos crianças? Infantis? Então, o que eu quero dizer para você é que, lógico, mentalmente falando, enquanto estamos adultos, nós estamos menos propícios a traumas que uma criança ela adquire com mais facilidade. Mas nós, mesmo adultos na matéria, mesmo adultos perispiritualmente falando, ainda somos crianças em nossa evolução. Então, significa que nós ainda vamos nos equivocar muito nas interpretações que fizermos das atitudes alheias, inclusive das nossas próprias atitudes, por não nos conhecermos. Jeane? Eu acho que eu respondi. Eu acho que eu respondi. A última pergunta agora. Quando você rejeita alguém, porque do fundo do seu coração você não quer aquela pessoa na sua vida, precisa de perdão? Mais do que nunca. Se você quer que ela não esteja efetivamente na sua vida, perdoa. Mas, gente, o que é o perdão? O que é o perdão, gente? É o perdão que você sabe perdoar. Não exige muito de você, não. É igual você achar que o amor que você tem que sentir é o amor perfeito. Nós não sabemos ainda o que é o amor perfeito. Nós sabemos amar. Esse é amor. E olha que o meu amor não deve ser igual ao amor que Jeane sabe amar. Porque nós trilhamos caminhos diferentes, tivemos experiências diferentes. Talvez o amor que eu sei amar seja muito pardo em comparação ao amor que Jeane sabe amar, que a Cristina sabe amar, que o Fred sabe amar. Não se iludam. O que é perdoar? Perdoar é aquilo que você consegue fazer hoje. Se hoje você consegue perdoar daquele estilo assim, ok, eu te perdoo, mas não quero você mais na minha vida, gente, tá ótimo. Dou meus parabéns.
O que vai ser legal é que depois que você tomar essa atitude, possivelmente, você vai conseguir, numa próxima atitude, aprofundar mais esse seu perdão. Por quê? Porque perdoar é uma ação. E se perdoar é uma ação, a gente só consegue fazê-la bem praticando. Como é que eu vou perdoar bem se eu nunca perdoei ninguém? Eu tenho que praticar, eu tenho que perdoar a Jeane, eu tenho que perdoar a Cristina, eu tenho que perdoar a Joel, eu tenho que perdoar a Carmen, eu tenho que perdoar as pessoas. Mas antes de perdoar todo mundo, usa você mesma como cobaia do seu processo. Cristina resolveu comer uma barrona de chocolate. Não podia, né, Cristina? Não podia comer a barrona de chocolate. Cristina comeu. Ai, meu Deus, estava na TPM. Ninguém merece TPM sem chocolate, né? Então, a Cristina foi lá e pegou uma barrona de chocolate. Graças a Deus que era meio amarga, não era o leite. Ok. Só que depois que ela comeu, ela morreu de sentimento de culpa. Ok. Cristina está passando mal, não devia ter comido, sabe das consequências. Mas depois que ela fez isso, não adianta mais ficar chorando pelo que fez. O que a Cristina pode fazer? Cristina, ó, próxima vez nós não vamos fazer isso. Eu sei que você... Olha a história, olha como é que é. Eu sei que você fez isso, porque você estava com muita vontade, cara. Estava difícil demais de aguentar isso sem comer. Mas não vamos comer da próxima vez. Você não acha que a conversa foi muito mais gostosa do que a Cristina falar, poxa, Cristina, você ó, errou, que não sei o quê, papapá, papapá, papapá. O que ia acontecer com a Cristina quando ela fosse dormir? Ela não estaria de mal com ela? Em vez de abraçada, ó, de mãos dadas com a outra Cristina, para as duas seguirem junto e tentar não comer na próxima TPM uma barra de chocolate? Prática, gente. Perdoar é ação, amar é ação. Coloquem isso em prática. Acabou? Hein? Sim, Acabaram as acabou. perguntas? Acabou. Ok. Bem, eu ainda tenho 5 minutos, eu quero falar uma coisa para vocês. Normalmente, uma pessoa que ela se rejeita, ela também se auto-sabota. Eu quero falar bem rapidinho. Ela também se auto-sabota. Em que sentido? Como ela se rejeita, ela não acredita em si própria. Se ela não acredita em si própria, mesmo quando a pessoa ela é escolhida para fazer determinada atividade, ela provocará inúmeras experiências na vida dela para ela não fazer essa atividade, porque ela não está acreditando nela, mesmo que as pessoas estejam mostrando que confiam nela. Então, uma pessoa que se rejeita, ela se auto-sabota. Com o passar do tempo, gente, imagina você 24 horas do seu dia com uma pessoa que você está se auto-sabotando o tempo inteiro. O que vai acontecer com você? Possivelmente você vai começar a sentir os reflexos de irritabilidade, os reflexos de rancor, raiva, ódio. E quem é o alvo? Se a pessoa que está te provocando isso é você mesma. Então, neste momento, é imprescindível você começar com o seu processo de autoentendimento se, olha o se você se rejeita. Vamos dizer que todos vocês estão no processo de rejeição, tá bom? Todos vocês. Se todos vocês estão num processo de rejeição, um dos primeiros caminhos que eu acho que a gente pode começar para a gente poder fazer esse trabalho é aceite a ferida da autorrejeição. Aceite, gente. Aceite que você está se rejeitando. Esse é o primeiro caminho.
Porque aí, se você entender que essa ferida faz parte de você mesmo, você tem condições de liberar esses sentimentos não tão bons e fazer com que... E se você os estiver negando, você não tem condição de trabalhar. Mas se você tiver consciência de que ele está ali, você vai ter uma visibilidade maior para que você possa libertar isso aí, esse sentimento em você. Tudo bem? Primeiro ponto, aceite que esta ferida emocional está em você, faz parte de você. Eu gosto de colocar que está, não é sua, só está. Tudo bem? Ok. Segundo ponto, no momento em que você consegue aceitar que você está com essa ferida, o que a gente faz quando a gente tem uma ferida? A gente trata, né? Vai tratar essa ferida. Como que a gente pode tratar essa ferida? Através do perdão. Como assim? É mais profundo. Não, gente. Para que eu possa passar o remédio na minha ferida, eu preciso usar o remédio correto, que é o auto-perdão. Eu preciso me perdoar por qualquer coisa errada que eu tenha feito. Não estou falando de atitudes sem vergonha, gente. Eu estou falando de uma situação real. De você estar se sentindo rejeitado, de você ter acreditado nas pessoas que estão ao seu redor e acabado se convencendo de que você não é merecedor disso. Auto-perdão. E, por consequência, a partir do momento que você faz a prática, você é sua cobaia do auto-perdão, você começa a perdoar quem está no seu exterior. Prática. Perdoo-me, perdoo o outro lado. Por quê? Porque eu não quero os laços tóxicos que existem entre mim e essa pessoa. Tudo bem? Segundo. Estão anotando? Espero que esteja anotando. Terceira. Mais difícil. Vocês fazem favor de se tratar com amor e se priorizar na vida de vocês? Precisa explicar? Se amem. Olha a diferença. Se amem. E se priorizem. Não dê prioridade às opiniões alheias. Observe a sua. E se você começar a perceber que a sua opinião sobre você está muito ruim, está na hora de você esclarecer isso. Por que está ruim? Cadê as perguntas essenciais? Por quê? Como? Para quê? Por que está ruim? Por que eu penso tão mal de mim? Será que eu estou fazendo tanta coisa errada assim? Porque possivelmente o que está acontecendo é que cada ação boa que você está fazendo, você está rejeitando. E se você se rejeita, você não faz igual a nossa amiga Mônica aqui, ó, por ter acertado. Valorizando suas conquistas, valorizando o seu entendimento sobre as coisas. Eu acho que com esses 3 pontos, a gente já consegue um grande avanço. Mas lembrem-se, a gente não pode apagar o passado. A gente não pode apagar o passado. A gente não consegue mudar o que passou. Mas a gente pode pegar toda essa experiência e compreender o que a gente não deve fazer para frente e o que a gente pode mudar no nosso presente e futuro. Eu espero que vocês possam, apesar do tema parecer tão pesado, que vocês possam ter compreendido o quanto esse tema ele pode ser libertador. O quanto o fato de nós entendermos essa ferida em nós, que é algo que é palpável,
a gente pode se libertar das amarras que nós provocamos, que nós construímos, em nós e nos outros, com os outros, em nós, nos outros. E assim, gente, de rejeitados, nos tornaremos amados pela pessoa mais importante que existe na nossa vida, abaixo de Deus, nós mesmos. Tudo bem. Eu gostaria, antes de eu fazer a minha oração final, se vocês me permitem, eu gostaria que a Jeane, Cristina, Clara, Marcela. Peraí, é por causa da mensagem que eu te mandei? Sim. Eu já tinha chamado alguns. Por favor, que sejam as pessoas que eu estou pedindo, tá bom? Ok. Aí só fala de novo, começa do começo de novo. Cristina, Marcela, Clara, Fred. Só um minuto. Cadê a Andresa? Andresa está? Não sei. Então, vamos lá, Roseli. Estou. Então, Só Andresa, não está onde aí? fiquem, por favor, para o final, tá bom? Por favor. E a pessoa que solicitou, por favor. Vamos encerrar, meus amigos. Que vocês possam ter, nessa palestra, sentido alívio. Que vocês possam compreender que mesmo feridos, não importa quando, nós temos condição de nos curar. Seja sozinhos, seja com auxílio de quem pode e tem conhecimento para tanto, mas em todas as duas situações, sempre ligados a Deus, sempre ligados ao mestre que escolhemos como nosso orientador na nossa caminhada evolutiva. Que vocês possam ter sentido o alívio e a sensação de liberdade, porque a partir do momento em que nós nos vemos municiados com as ferramentas que nos auxiliariam neste processo, menos perdidos nos sentimos. E mesmo que ainda estejamos com as ferramentas na mão, sem saber como usá-las, será na prática da vida que nós conheceremos a sua real utilidade. Por isso, Senhor Jesus, amigo de todas as horas, quando fiz a nossa oração inicial, antecipada pela música do Bem-te-vi, eu a cantei, Mestre Jesus, porque cada um de nós é este pássaro magnífico que em algum momento se esqueceu de que podia voar. E aí, desnorteado, deixou de se utilizar das ferramentas que possuía dadas pelo Pai Majestoso. E sem querer, se descaracterizou do seu próprio ser. Mas vem o Pai, vem o Senhor Jesus, e nos dão condições de que com o auxílio e explicações, ensinamentos, nos fazem nos enxergar de novo
como seres humanos, bem te vis, que cantam, que voam e que compreendem a majestade do grande Criador. Jamais nos esqueçamos da nossa essência divina. E assim, jamais nos rejeitaremos, porque centelhas de luz nós somos, mesmo que enlameados pela nossa ignorância. Senhor Jesus, continue conosco, nos permita ter uma boa noite e uma boa semana. Assim seja.